que está aqui na apostila, tá bom? A gente vai iniciar aqui. Então, o primeiro que ele está aqui mostrando é esses aqui, que é o tubo, tá? Os tubos de ensaio. São esses daqui. Tá? O primeiro que eles estão mostrando é esse aqui, tubo de ensaio. E eu posso ter vários tubos de ensaio. Por exemplo, eu tenho esse daqui que vem literalmente com a tampa aqui na parte de cima, certo? Vem com a tampa também. E para que serve o tubo de ensaio? São usados para efetuar reações em pequenas escalas, como teste. Por exemplo, a gente usa muito tubo de ensaio quando a gente vai usar reações de precipitação. Tá? Reações de precipitação em pequena escala, a gente usa o tubo de ensaio. E detalhe, essa reação menor de precipitação é uma coisa que a gente usa com até uma certa frequência no laboratório para testes analíticos. Tá? Em pequenas escalas eu uso, no caso, o meu tubo de ensaio, ok? Então, esse daqui, para quem ainda não conhecia, esse daqui é o nosso famoso tubo de ensaio. Ele pode ter os diversos tamanhos. Tem um tubo de ensaio aqui que são enormes, tá? Mas eu tenho esses pequenininhos aqui também. Aí nós temos agora os beckers, ou, como o pessoal gosta de chamar, copinho. O copinho da química é esse daqui, tá? Então nós temos o becker. O becker, ele tem um detalhe importantíssimo. Os beckers, eles são feitos de borosilicato. Por quê? Para eles resistirem a alta temperatura, baixas temperaturas e também alguns materiais. Então, não é um vidro normal, ele é feito de borosilicato. Tá? Então, ele resiste a imensas temperaturas, sim, temperaturas altas e temperaturas também baixas. E muitas reações químicas podem ser feitas. Os beckers, eles podem ter tamanhos diferentes. Tá? Pode ter becker de tamanho diferente. Por exemplo, esse daqui é de 100, eu tenho de 250, eu tenho de 2 litros. E tem também os beckers de plástico. Tá? Becker de plástico. Então, além dos beckers que eu já tenho de vidro, eu tenho os beckers de plástico, que também podem ter tamanhos variados. Dependendo do tipo da indústria e do tipo de reação, eles preferem sempre o de plástico. Por quê? Porque não quebra, é mais fácil de manipular, tem sempre um técnico ou um manipulador que é meio desastrado, assim, feito eu mesmo, eu sou terrível nesse sentido. Então, que acaba sempre quebrando os beckers com a maior facilidade. Então, querendo ou não, eles têm sempre esses beckers de plástico. Tá? Deixa eu continuar aqui. E agora nós temos temos os Erlenmeyers, tá? Erlenmeyer. Então, o que é o Erlenmeyer? O Erlenmeyer, ele é usado para titulação, reações químicas e reações com aquecimento, tá? Ele é diferenciado por causa justamente dessa curvatura que ele tem aqui na saída, que é para facilitar na hora da homogeneização. Então, literalmente, quando a gente vai usar o LMA, a gente usa desse jeito. Quando vai homogeneizar, a gente faz isso aqui, somente com o pulso, certo? A mão aqui, o braço fica parado e a gente só faz isso aqui. Tem gente que tem a mania de pegar o LMA e fazer assim, fica doida com ele. Não é assim, ele é bem leve mesmo, aqui, Quando vocês estiverem aqui no laboratório, eu vou ensinar a técnica junto com vocês. E aí, o que acontece? Com isso aqui, com esse gargalo que ele tem aqui, é justamente para facilitar a homogeneização e não permitir que ele escape. Não permitir que ele escape a reação que está ocorrendo aqui embaixo, ele não suba, não passe para a gente. Então, a gente tem isso aqui justamente por conta disso. E aí tem a discórdia, porque nós temos aqui o Erlenmeyer, mas nós temos o primo dele, que é o Kitasato. Tá?
que se a gente for reparar bem, o Kitasato nada mais é do que um Erlenmeyer com uma saída, tá? Ó, com uma saída. Então, o Erlenmeyer, o Kitasato, ele é um Erlenmeyer, mas com uma saída. Professor, mas por que ele tem isso? Justamente para obtenção de gases. Reações que eu tenho a eliminação de gases ou saída de gases, ou até na utilização dela em relação a bomba a vácuo, então esses experimentos que eu tenho a saída de gases, aí eu tenho o Kitasato, certo? Reações que têm eliminação de gases. Então, por isso que eu tenho essa saídazinha aqui, tá bom? Então, agora, continuando, vamos lá. Continuando aqui, nós temos a placa de Petri. Deixa eu vir aqui. Placa de Petri sempre é um conjunto, tá? Literalmente uma parte menor e uma parte maior, certo? Placa de Petri. Nessa placa de Petri, ela é utilizada também para fins biológicos. Para quem trabalha no microbiológico, usa bastante a placa de Petri. Por quê? Porque ela é para a gente preparar meios de cultura. Nós teremos as aulas de microbiologia e vocês vão preparar os meios de cultura justamente aqui, tá? Nas indústrias, eles têm a placa de Petri em vidro, tem as placas de Petri descartáveis, tá? Descartáveis, que são de plástico, e tem umas com divisória, tem vários tipos de placa de Petri que a gente pode utilizar, tá bom? E aqui também a gente pode colocar para observar alguns fenômenos, coisas simples, reaçõezinhas simples, somente para a gente colocar aqui e tampar, a gente pode também usar a placa de Petri, tá bom? Então, a placa de Petri sempre é um conjunto com duas placas que literalmente se encaixam, tá bom? Então, para quem já viu, ótimo. Para quem não viu, tá aqui a plaquinha de Petri. Agora vamos esse aqui. Balão volumétrico ou balão de fundo chato, tá? O balão volumétrico, tá? Ele, para que ele serve? Ele é utilizado justamente para volumes precisos e preparos de solução. Nesses preparos de solução, vocês vão verificar o seguinte, ó. Eu vou chegar mais perto para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui, nessa parte aqui de cima, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, vocês estão vendo um traço aqui de outra coloração? Vocês estão vendo um tracinho aqui? Então, esse traço nós chamamos de traço de aferição. Tem muita gente que fala de forma errada que isso é menisco, tá? Na realidade, menisco é como é que eu falo? É a curvatura que a pressão da água exerce em cima de um líquido, que é para a gente verificar. Agora, isso aqui eu chamo de traço de aferição. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, um balão de 250 ml. Eu não sei se vocês vão enxergar. 250 ml. Mas no mesmo balão de 250 ml, eu tenho traço de aferição em um lugar diferente. Então, eu tenho um traço de aferição aqui embaixo e outro lá em cima. Então, eu não posso chamar isso de menisco, eu chamo isso de traço de aferição. E aí tem um detalhezinho legal. Por exemplo, eu tenho balões volumétricos de 50, de 250, de 1 ml, de 2 litros. Então, eu posso ter vários balões volumétricos. E eles são utilizados no preparo de solução, do qual eu exijo um volume fixo. Beleza? Aí agora vamos para... Cadê? Ah, tá aqui. As pipetas. As pipetas. Nós temos as pipetas, que nós chamamos de pipeta graduada, tá? Pipeta graduada. Por que ela é graduada? Porque ela tem aqui alguns dados, como por exemplo, graduações ou volumes variados,
tá? Volumes variados. Então, no caso, essa daqui é de 10 ml. Então, eu posso ter um volume que vai de 0 até 10. Tá? E temos as pipetas que nós chamamos de pipetas volumétricas. Volumétricas. Por que pipeta volumétrica? Significa que ela tem um volume fixo. Então, eu posso ter pipetas, por exemplo, igual a essa, de 15 ml, 50 ml, 100 ml. Então, eu posso ter vários tipos de pipetas, tá? E também na graduada, eu também posso ter vários tipos de pipetas graduadas ou volumétricas. Elas têm uns detalhes que depois eu vou passar para vocês, tá? A respeito disso. São calibradas, professor? Não precisa. Pode falar. Elas são calibradas? Sim, as pipetas elas têm volumes que, assim, a gente pode corrigir esses valores delas através da densidade. Do mesmo jeito que a bureta também, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, as pipetas elas têm essas variações e eu posso calibrar elas. Não é muito comum a gente ficar utilizando muito essas calibrações, principalmente porque, principalmente a graduada, que a gente usa com volumes variados. Gente, alguém faz a companhia, o Guilherme está sozinho aí. Pessoal? Oi? Professor? Pode falar. A Aline está falando que a imagem está travada. Não, tá não, é porque eu tô parado. Ah, então tá de boa. Não, porque ela mandou aqui no grupo que tava travada, aí eu... Não, é porque eu parei aqui, ó. É porque eu parei um pouquinho, mas relaxa. Vamos continuar. Seguinte, agora continuando, nós temos... Deixa eu só dar uma... Nós temos as nossas buretas, tá? Nós temos as nossas buretas. E as buretas também têm volumes variados, tá? Tem volumes variados. As buretas, afinal, elas têm essa torneirinha aqui justamente para abrir e fechar no nosso processo de variação. Para a gente, por exemplo, se eu quero 50 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, então eu uso as nossas buretas aqui para isso, tá bom? O que acontece? Eu tenho, posso calibrar isso aqui. A gente vai até fazer um ajuste em relação a isso aqui, tá? Na hora da aula. Então é o seguinte, esse daqui é utilizado junto, geralmente, com esse rapazinho aqui, um sistema que nós chamamos de sistema de titulação. Para quem já entrou no laboratório, sabe exatamente o que é que eu estou falando, tá? É esse aqui junto com esse e um suporte universal. A gente também vai ver isso, tá, galera? Então pode ficar tranquilo. Só colocar aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Aí nós temos agora as nossas provetas, tá? Nossas provetas. Então, proveta, ela pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ter um volume variado, pode ter volumes altos, volumes baixos. Já vi proveta de 1 ml, de 5, de 10, de 2 litros. Então, tem vários tipos. Também para medição de líquidos, é um pouquinho mais preciso do que o Becker e também igual a proveta, tá? Igual a bureta. Então, o que a gente mede? Se eu falasse para vocês, ó, em grau de precisão de medição de volume, nós temos o balão volumétrico, pipeta volumétrica, depois a gente vem aqui para proveta, aí a gente vai para bureta e, por último, o Becker e o Erlenmeyer. Tá? O Becker e o Erlenmeyer, eles têm as medições de volume, mas eles não são tão exatos, não são tão precisos
feito essas outras 3 vidrarias que eu falei para vocês, que é o balão volumétrico, a pipeta volumétrica e a proveta. Bom, se eu não me engano, tem até uma questão dessa lá nos exercícios. Alguém chamou? Alguém chamou, falou alguma coisa? Não. Não? Então, peraí, rapidão, tá? Deixa eu pegar aqui. Professor, Oi, só um minutinho. Pode falar. eu acho interessante essa questão da precisão, né? Quando chegam as vidrarias novas lá no laboratório, eu que faço a calibração, a verificação. Ela já vem calibrada, RBC. Aí eu faço a verificação. Aí a gente tem que deixar a temperatura da água a 20 graus, que é 0,9982 a densidade. E aí mede para verificar se ela está realmente calibrada. E às vezes ainda dá erro. Isso são coisas, por exemplo, quando a gente usa... Deixa eu só mudar aqui. Quando a gente trabalha literalmente com laudo e trabalha com produtos nesse sentido, de precisão, de determinações assim, a gente tem que sempre estar calibrando. No laboratório aqui a gente verifica, mas não é com essa precisão toda. É mais mostrando mesmo para os alunos como que ocorre. Mas nos laboratórios em geral, nós temos que sempre estar calibrando, sempre, sempre. E outra coisa, por exemplo, tem um detalhe que eu esqueci de falar, que foi até bom você ter comentado. Os balões volumétricos, eles não podem ser aquecidos. Eles não podem ser aquecidos. Você não pode pegar um balão volumétrico e colocar numa chapa para aquecimento. Por quê? Porque se você faz isso, automaticamente o vidro ele vai sofrer uma dilatação e ele vai sair da faixa de aferição e automaticamente também ele não vai dar certo. Preparo de solução também não pode ser feito quente e nem pode ser feito frio. Então, esse tipo de vidraria precisa, eles não podem sofrer alteração de temperatura de forma alguma. Tem esse detalhe também. Uhum. Beleza? Mais alguma observação, alguma coisa que vocês queiram falar? Não, eu é só. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Tocar o barco. Então, olha só. Nós temos aqui os bastões de vidro, tá? Que servem literalmente para auxiliar na mistura e agitação, tá certo? E nós podemos ter os bastões tanto de vidro quanto de plástico, dependendo das nossas reações químicas, tá? Isso aqui é para auxiliar na hora de homogeneizar. Você não vai pegar uma colher ou uma espátula para fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Teve um aluno uma vez que quase que me mata do coração, pegou um termômetro e começou a agitar lá no meio da solução. Aí pegou o termômetro e tá lá de boa, agitando. Professor, tá bom? Eu falei assim, a sua nota também vai ficar ótima com o 0 que eu vou te dar com esse termômetro aí. Você quebra esse termômetro, menino? Aí, não, professor, não quebra não. Ih, mas não deu outro. Na hora que ele tirou, colocou na bancada, quebrou o termômetro. Então, assim, ele literalmente estava fazendo isso aqui. Pegou o termômetrozinho e começou, né? Aqui, ó. E está homogeneizando. E está de boa. Quando eu penso que não, o termômetro bateu. Quando bateu na bancada, quebrou o termômetro. Coisas de laboratório. Funil simples. Vamos lá. Funil simples. Também do mesmo jeito. Nós temos os funis de vidro, tá? E os de plástico. Então, funil simples. Temos os funis também de haste longa, tá? De haste longa, que eles, no caso, são bem compridos aqui nessa terminação. Não deixa de ser funil, mas eles têm a haste maior. Para que eles servem? Para transferência de volumes, de líquido, tá?
transferência de volume de um lugar para o outro, para vocês não terem problemas, a gente utiliza. E também para filtração simples. Perdão. Filtração simples, eu uso também esse filtro simples, esse funil simples. Tá? Vamos lá, próximo. Aqui. Vidro de relógio. Eu tenho a ligeira impressão quando eu estou mostrando assim, parece que eu não estou mostrando nada, né? Parece que não tem nada aqui na minha mão aqui. Ó. Vou fazer um truque aqui de mágica aqui. Tem nada aqui, quando eu pensar que não, sai daqui. Gosto todo esquisito. Então, vamos lá, ó. Vidro de relógio, tá certo? Para que serve o vidro de relógio? Ele é utilizado para pesagem em geral ou para cobrir os becquerels, tá certo? Dependendo do tipo de pesagem, você pode usar o vidro de relógio. Se for uma pesagem de menor volume, ou a gente até costuma falar de menos de 1 grama, a gente utiliza o papel manteiga, tá certo? A gente utiliza o papel manteiga. Mas a gente pode usar também o vidro de relógio. Professor, pode usar o pesagem? Não é recomendado. A gente utiliza, às vezes, no laboratório, mas não é recomendado o Becker. Por quê? Porque, primeiro, que ele não vai ficar literalmente no centro da balança, e segundo, eu não consigo retirar sem esbarrar nas paredes. Então, aqui também a gente consegue fazer isso. Mas também essa técnica de pesagem eu vou estar ensinando para vocês depois. Bom? Próximo aqui. Legal. Conectores. Professor, Pode falar. Quando o vidro de relógio vai cobrir o beck, ele tem que ficar com a parte abaulada para baixo ou para cima? Para cima. Aqui, ó. Vou fazer um demonstrativo. Sempre para cima. O pessoal costuma fazer isso aqui, ó. Mas isso aqui é arriscado dele cair. Aqui. Porque aí ele tampa exatamente o que é para tampar. E aí fica com esse pequeno espaçozinho somente do becker para sair. Bom, ó, tá vendo aqui que só fica essa saídazinha aqui? Vocês conseguem observar ou não? Sim. Então, mas isso é para aquecimento, professor? Quando vai aquecer, Oi? Isso é para, por exemplo, preparo de alguma mistura ou é para quando vai aquecer? Não, a gente faz isso aqui, ó. Por exemplo, eu faço uma reação aqui no becker e eu não quero que esse gás ele suba com muita quantidade para produtos muito voláteis ou que eu vou usar muito rapidamente. Então, coloco isso aqui somente para ter o mínimo de escape de gás ou direcionamento da saída de gás, certo? Aí ele fica aqui. Mas isso também é só provisório. Não é, por exemplo, se eu quero pesar alguma coisa, se eu quero determinar algo que fique somente aqui mesmo, parado mesmo, então eu não uso o becker, eu uso isso aqui, ó, que eu vou mostrar depois para vocês, que é o pesa-filtro, para pesos ou para algumas coisas que eu não quero que escape, ou não pegue umidade. Mas aí eu vou explicar isso daqui a pouco. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo, por enquanto. Fechou. Então, vamos lá, ó. Temos aqui os conectores. Tá? Conectores. Temos alguns tipos de conectores. Tá? Esses daqui são literalmente utilizados para conectar alguns equipamentos. Só que o que acontece? Nós temos aqui o que nós chamamos de boca esmerilhada. Tá? Bocas esmerilhadas. Para vocês notarem a diferença, ó, aqui, ó, nós temos, por exemplo, esse balão aqui, de fundo chato, ele não tem a boca esmerilhada, então ele não foi feito para encaixar esse material, ele foi feito para encaixar outras coisas. Mas quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tá aqui, deixa eu pegar um conector aqui. Aqui, por exemplo, essa torre de vigrê aqui, ó, ela foi feita com a boca esmerilhada justamente para que eu possa encaixar.
Tá aqui, ó. E aí do mesmo jeito aqui embaixo. Tá vendo? Então eles foram feitos justamente para encaixe. Quando ele tem essa boca esmerilhada, ele foi feito para encaixe. Nossa, ficou parecendo uma arma estranha, coisa esquisita. Então ele foi feito aqui, ó, tá vendo? Para justamente ser encaixado. Então nós temos o macho e a fêmea no esmerilhado, certo? Geralmente ele é até padrão, mas eles podem variar para bocas maiores ou menores, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, aqui tá de boa? Tá Tudo rápido? ok. Tá devagar? Tá indo tranquilo? Professor, nessa junção das bocas esmerilhada com conector, precisa passar algum produto? Porque de vez em quando prende. Sim, geralmente a gente usa ou vaselina líquida, tá? Ou vaselina líquida, ou às vezes parafina. Também pode usar um pouquinho de silicone, mas depende muito das suas reações. Dependendo das reações, aí é o que eu tenho que adicionar. Ou às vezes não tem essa necessidade. Alguém levantou a mão, só que eu não consigo identificar quem é. Gente, alguém levantou a mão? Ô Jesus. Tá bom. Então, se não tem nenhuma dúvida, podemos continuar ou não? Sim, Respondido a parte do que pode passar nessa boca esmerilhada? Respondido ou não? Respondido, ok. Então beleza. professor, Pode falar. a Patrícia perguntou que ela usa o Becker para pesar na cervejaria. Ela estava perguntando se está errado ou se pode. Vê só. Errado. Digamos assim, não está certo. Dependendo da precisão que ela tem, por exemplo, qual é o problema? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho esse material aqui, esse becker, nesse material. Vocês estão vendo aqui que tem um pozinho aqui embaixo, né? Sim, Ótimo. Aí, se por um acaso eu precisar retirar isso aqui, quando eu estiver dentro da balança, se eu quiser retirar esse material, automaticamente eu já vou dar uma alteração no meu peso. E automaticamente eu vou pesar errado, certo? Então o que acontece? Não é que é errado você pesar no becker, pode pesar, desde que você tenha precisão para colocar ele imediatamente. Agora, se você não tem essa destreza de estar podendo colocar, tirar, sempre estar variando o peso, eu não recomendo o becker. Eu recomendo você fazer isso no vidro de relógio, certo? Então, assim, não é que está errado, não é o apropriado caso você não tenha tanta precisão. Se você não tem uma destreza muito boa para colocar lá na pesagem na hora, sem atrapalhar, não tem problema. Agora, se você tem, por exemplo, dificuldade, os alunos no início sempre têm essa dificuldade de controlar a mão na hora da pesagem. Então, com isso, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que eu detesto falar, fica parecendo que eu estou falando para o nada. Então, eles têm sempre esse problema, essa dificuldade na hora da pesagem. Então, eu não recomendo. Por quê? Porque pode ser que ele erre, caia fora. O espaço da balança é muito pequeno, tá? Principalmente balanças analíticas. Eles são muito pequenos. Então, o que acontece? O becker já é uma boca pequena. Se você tira e derruba, bate ou faz alguma coisa assim, automaticamente você tem um problema. Por quê? Porque você está derrubando fora, ele ainda está contabilizando como pesagem, mas está fora do local. E o vidro de relógio, ele praticamente ocupa toda a bandeja da minha balança. Então não corre esse risco, certo? Então tem muito essa variação nesse sentido. Ficou respondido? Patrícia, de boa? amém. Tá. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só rapidão.
Vamos lá, vamos continuar. Oi? Alguma pergunta? Tá de boa, então vamos lá, vamos continuar. Então agora nós vamos para os condensadores. Nós temos os condensadores reto, tá? Se vocês for verem lá dentro, literalmente reto, tá? Condensador reto. Condensador de bola, tá? Condensador de bola, tá? E o condensador em serpentina, certo? Condensador em serpentina. E por que eu tenho essas três variações de uma mesma vidraria? Porque é o seguinte, o condensador reto, ele tem menor área de condensação, então ele é utilizado para condensar água e outros líquidos que tenham pontos de ebulição, como a água, certo? Então, quando eu utilizo alguma coisa que seja próximo à água, então eu uso o condensador reto. O condensador de bola, ele tem maior contato, maior condensação. Então, ele é usado quando eu estou usando álcool etílico, metanol e outros com ebulição muito próxima. Já o condensador de serpentina é aquele que precisa de muito contato, tá? Então, no caso, ele é usado para éter de petróleo, pontos de ebulição mais baixos. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu tenho um ponto de ebulição muito alto, reto, mediano, bola. E quando eu tenho eles com ebulição baixa, serpentina, tá? Reto, ponto de ebulição alto. Intermediário, bola. E serpentina quando o ponto de ebulição é muito baixo, tá bom? Então, quando é muito baixo, ele tem uma taxa de perda muito alta. Então, por isso que ele fica na serpentina por muito tempo para não ter uma taxa de perda muito baixa, tá bom? Ficou claro isso ou não? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Tá, beleza, então vamos continuar. Vamos tocar aqui. E aí nós temos agora o seguinte: o balão de fundo redondo, tá? Balão de fundo redondo e o balão de fundo chato. Eita, peguei o errado, peraí. E o balão de fundo chato, ó. Fundo chato, fundo redondo, tá? Os dois, praticamente, eles têm as mesmas serventias. São usados para aquecer líquido. Só que um deles eu utilizo para tripé, eu utilizo para chapa aquecedora, para ele ter esse suporte. Enquanto o outro, eu vou utilizar ele para quê? Eu vou utilizar ele para mantas aquecedoras, para coisas que eu necessite ter esse suporte. Então, quando eu tenho um fundo redondo, é para manta aquecedora, porque ele vai ter mais contato. Quando ele é para fundo chato, é para tripé e para chapa aquecedora. Então, ó, chapa aquecedora e tripé, fundo chato. Manta aquecedora, fundo redondo. Certo? Ok? Então, todos dois são para aquecimento, porém, um para manta e outro para chapas. Ficou claro isso ou não, gente? Pessoal, ficou claro? Ok. Pessoal, ficou claro? Sim, ok. Tem que assustar você. Sim. Então, vamos lá. Temos o balão de destilação. Eu não sei onde é que ele colocou, ele não colocou aqui, não. O balão de destilação, ele é muito parecido. Espera aí um pouquinho, eu acho que eu tenho ele aqui. Calma, espera aí.
Pessoal, não consegui achar ele não. Achei que estava fácil aqui, mas acabei não encontrando. Qualquer coisa depois eu mostro para vocês. Então, vamos lá. O balão de destilação, como o nome mesmo já está falando, ele é um balão usado para destilação, tá? Exatamente já para destilação. Vamos lá, próximo. Nós temos aqui, ó, funil de separação ou funil de decantação. Geralmente ele é usado somente para separar líquidos immiscíveis, tá? Ou melhor, líquidos que não se misturam, do qual eu tenho densidades diferentes. Por exemplo, a separação de água e óleo eu faço nesse balão. Vou mostrar para vocês aqui rapidão. Aqui, ó. Por exemplo, quando eu tenho aqui o óleo, tá? E aqui embaixo fica quase que perceptível que ela está bem misturada, tem mais óleo do que água. Aqui na parte de baixo fica a água. Aí eu consigo abrir aqui e retirar a água. Isso aqui é porque eu já tirei toda a água que tinha aqui nesse óleo. Na realidade, isso aqui é um biodiesel, tá? Que eu preparei essa semana. Aí fica um pouquinho de glicerina aqui embaixo, aí eu fui tirar. Então, ele é usado nesse sentido. Pronto. Vamos lá, próximo aqui. Dissecador. Ah, não, gente. Esse daqui eu vou ter que mostrar para vocês indo até lá. Não, eu vou ter que trazer. Me ferrei. Aqui, ó. Dissecador. Ave Maria. Isso aqui. Vocês conseguem ver ele aqui? Beleza. Dissecador. Na parte de baixo do dessecador, nós temos o quê? Nós temos sílica. Sílica gel, tá? Por quê? Porque o dissecador... Só um minutinho, tá? O dissecador, ele é utilizado para o quê? Para armazenamento de substâncias para que eles não retenham umidade. Então, para que ele não retenha umidade, a gente coloca ele no dissecador. Por exemplo, padrões primários, substâncias que já passaram pela estufa. Então, a gente utiliza o dissecador para fazer isso. Tá bom? Então, essa é o motivo da gente usar o dissecador. Quando a gente quer que uma substância fique isolada ou quando a gente quer submeter ela a uma pressão. A tampa dela retira a pressão. Deixa eu só mostrar para vocês. Só um minutinho, pessoal. O negocinho emperrou. Pronto. Aqui, ó. A tampa dela, se a gente for observar, ela tem essa saída aqui. E nessa saída aqui eu conecto ela a uma bomba a vácuo, tá? Conecto ela a uma bomba a vácuo e retiro a pressão lá de dentro. Então, literalmente, ela fica presa com a pressão estática, tá? Uma pressão lá permanente, e com isso
a gente consegue manter a pressão lá dentro e tirar toda a umidade. Cheio de parafina também. Então, vamos lá. Continuando, temos o nosso pesa-filtro. Pesa-filtro. Para que serve o pesa-filtro? Quando eu estou utilizando para soluções, substâncias higroscópicas. Vamos lá. O que é higroscópica? É quando ela retém umidade em pelota. Por exemplo, no caso, higroscópicas é quando ela retém a umidade e ela quase que se dissolve automaticamente. Por exemplo, a soda cáustica. Quem já mexeu com hidróxido de sódio ou soda cáustica sabe que na hora que você coloca ela em cima de uma bancada ou abre, automaticamente depois de um tempo você vai ver lá, ela está líquida. Ela retém essa umidade e fica líquida. O açúcar, o sal tem essas propriedades, tá bom? Então, por isso que eu uso o pesa-filtro. Ao invés de pesar no vidro de relógio ou no papel, eu peso aqui, tampo e já posso esperar lá para utilizar depois, tá bom? Então, pesa-filtro. Utilizado também quando a gente quer padrão primário, a gente coloca lá e deixa no sistema, no dessecador. Então, vamos lá. Separador de Soxhlet. Separador de Soxhlet. Esse daqui, ele é utilizado justamente para separação de lipídios. Ou melhor dizendo, eu uso um solvente, é uma extração por solvente. Tá? Essa extração por solvente, ela é utilizada aqui dentro, ela vai entrar aqui por cima, tá? Nessa parte de cima, ela é feita dessa forma. Ela entra aqui, tá? E tem um balãozinho aqui para ela. Peraí, deixa eu só pegar o balão aqui para mostrar ela completa. O balão sim. No caso, ela funciona assim. Eu não sei se vocês vão conseguir observar. Ó, é o balão, tá? Só não repara a cor do balão, não, que eu essa semana fui fazer experimento, aí tá desse jeito. Balão, o dissolutor de Soxhlet e o condensador, tá? O condensador. E aí o que acontece? Eu coloco o solvente aqui, coloco o material que eu quero aqui e tem o condensador. Ele aquece, passa por aqui por baixo e vem até aqui em cima condensado. Esfria e volta em líquido. Quando ele bate nesse material, automaticamente ele vai fazendo uma separação. Tá? Ele vai fazendo a separação. Esse experimento eu vou mostrar depois para vocês como que ele funciona na prática. Então, esse é o extrator de Soxhlet. Vamos lá. Vigreux. Coluna fracionada de Vigreux. Tá? Que é essa daqui, ó. Coluna fracionada de Vigreux. O que é isso? Essa coluna fracionada é para, por exemplo, o etanol. O etanol, eu tenho muita coisa que eu posso fazer na hora da destilação. Se eu quero concentrar o etanol, deixar ele mais concentrado, automaticamente eu uso isso aqui. Por quê? Dentro dela, eu não sei se vocês vão conseguir reparar, ó, conseguem reparar aqui que ele tem como se fosse umas garrinhas aqui dentro dela, ó, consegue visualizar? Pessoal, consegue? Sim, dá Sim. pra ver. Sim. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Então, ó, o que acontece? Nessa coisa aqui é como se ela estivesse impedindo a evaporação de outros materiais. E aí o que ela faz? Quando ela vai passando aqui, até que ele chegue aqui em cima, ele vai concentrando. Por quê? Ele vai criando obstáculos na destilação e vai descendo. Então, ele só chega aqui em cima o mais concentrado. Então, quando eu quero deixar uma destilação de material mais concentrado, eu uso a coluna de Vigreux. Agora vamos.
Vocês já viram isso aqui? Conhece essa vidraria aqui, pessoal? Já viram isso aqui? Não, não conheço não, professor. Essa daqui não é muito comum mesmo no laboratório, não. O que a gente usa, isso aqui é o que nós chamamos de piquinômetro. Piquinômetro, tá? Piquinômetro, pessoal, ele é usado justamente para determinar densidade de líquidos. Nós vamos trabalhar hoje com eles para determinar densidade de líquidos. Então, eu utilizo ele. Também tem valor fixo. Por exemplo, isso é um piquinômetro de 100 ml. Bom? Pronto, então vamos lá. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Ou não? Tá de boa? Ou eu dou seguimento? Tá tranquilo para mim, por enquanto. De 24 alunos, um tá de boa? Tô na estatística boa, hein? Posso continuar? Pode. Segui aí, professor. Gente, acorda! Pode continuar. Então agora vamos para o tubo de Thierry. Tá? Vamos aqui, tubo de Thierry. E o que é o tubo de Thierry? É esse carinha aqui, ó. Tá? Tubo de Thierry é esse carinhazinho aqui, certo? Então, o tubo de Thierry, ele serve para quê? Ele é utilizado para determinar ponto de ebulição, tá? Ponto de fusão, desculpa, de substâncias químicas. Ele é bem estranho mesmo. Você coloca o termômetro aqui em cima, coloca a substância aqui embaixo, começa a aquecer. Aí ele vem aqui, ó, passa o gás por aqui e aqui em cima eu determino o ponto de fusão. Ele é bem simplesinho, mas a gente também utiliza no laboratório. Ó, vamos continuar aqui. Pessoal, então de vidraria... não, tem outro aqui que eu quero mostrar para vocês. De vidraria nós temos também esse rapazinho aqui, ó. Esse daqui é utilizado em análise de água. Alguém já viu esse daqui também ou não? Esse daqui. Isso aqui é o que nós chamamos de frasco de DBO, tá? Frasco de DBO. Então, esse frasco é usado exclusivamente na análise de DBO, tá? Que é demanda bioquímica de oxigênio. Oi? Antônio, pode falar. Na empresa que eu trabalho, eu utilizo ele, mas é só para colocar outros solventes, ou assim, eu uso muito o alaranjado de metila. Para colocar ele? Sim. Você não está confundindo esse com esse aqui, não? Não, é o mesmo, na verdade, só eles utilizam, na verdade, para colocar mesmo. Tem até um gotejador nele. Sério? Porque esse daqui, ele é utilizado exatamente para isso, tá? Para DBO. Por quê? Porque o DBO não pode ter oxigênio. Então, ele é feito justamente para não reter oxigênio nele. Tá certo? Por isso que a gente tem isso aqui para tapar, tá? E ele tem um volume fixo. Se você for ver aqui, ele até fala qual é o volume exato dele. Acho que vocês não vão conseguir enxergar, não. Conseguiu agora. 287. Tá bom? Então, assim, esse é o frasco DBO. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu não mostrei. Tem esse rapazinho aqui. Ó, tem esse aqui, que o pessoal da farmácia vai conhecer, tá?
Como é que chama isso aqui, meninas? Cordal farmacêutico de plantão. Menina. Esse é o cálice? Isso, esse aqui é o cálice, é o grau. Esse é o cálice, que é justamente para fazer pequenas homogeneizações de algumas emulsões, tá? Então, nós temos aqui o cálice. Deixa eu ver se temos outras coisas aqui. Vidraria. Então, encerramos. Tá? De vidraria, encerramos aqui por hoje. Tá certo? Pessoal, oi. Na atividade tinha uma vidraria que era tipo um tubo de ensaio, só que era aberto em cima e aberto embaixo. Aí eu fiquei até na dúvida. Aí eu queria perguntar para o senhor, é um tipo um capilar ou... Deixa eu ver aqui rapidinho. Não era algo parecido com isso aqui, não? Eu vou mostrar a figura aqui para o senhor no vídeo. Tá. Aqui, ó. Aqui, Tá, tô vendo. Cara, sinceramente, esse daí, isso é um bastão de vidro? eu acho que era o bastão de vidro. Eu acho que eles não conseguiram foi fechar a imagem em cima e embaixo. Mas ele era o bastão de vidro. Ah, então tá de boa, então, tá tranquilo. Bom? Pessoal, deixa eu baixar aqui. Dá um foco. Pessoal, na parte de vidrarias, alguma dúvida? Algo que não ficou claro, que vocês queiram que repita? Tá tranquilo, professor? Tudo ok. Ótimo. Pessoal, então é o seguinte, pessoal. O meu celular, realmente, ele... Não sei o que aconteceu, acho que ele morreu. Deu uma falecidazinha. Só que eu vou precisar muito dele hoje para a aula de vocês. Como eu terminei agora a vidraria, eu vou dar uma olhadinha ali para ver se eu ressuscito ele. E a gente faz um intervalinho de 15 minutinhos somente para a gente ver se eu ressuscito ele. Tá bom? Então são 9h15, 9h30 a gente retorna, que é o tempo de vocês tomar um café e dar uma olhada aí. Pode ser? Ok, beleza. Beleza. Bom? Fechou Tudo então? certo. Então, beleza. Então, rapidinho, quando a gente voltar, eu vou ter que chamar por aqui, tá, gente? Porque realmente, sei lá, se ele não funcionar, tá bom? Então, Tranquilo. Tá bom. E